Eu sou Marco Antônio Petit, autor de 11 livros que abordam diferentes aspectos da ufologia. Estou hoje aqui para convidar vocês do Rio Grande do Sul para a série de conferências que eu vou estar fazendo agora em outubro, nos dias 26, 27 e 28. A primeira delas na cidade de Caxias, a segunda em Nova Petrópolis e a terceira em Canela. Nesses eventos eu vou estar abordando a presença alienígena na Lua, inclusive os segredos que envolveram a chegada da Apollo 11. Vamos estar tratando também da data limite e de casos que envolveram militares aqui no Brasil, com os quais eu tive contato direto. Inclusive vamos estar apresentando também uma farta documentação da própria NASA revelando a presença alienígena por todo o sistema solar. Portanto, vai ser um prazer encontrar a todos nesses eventos. Faça os contatos através dos links que estão sendo oferecidos. Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Em primeiro lugar, quero pedir aí desculpas para vocês, e já expliquei até em função do espaçamento do nosso vídeo, que uma vez era diário quase, né, e agora a gente tem postado praticamente quase um por mês. Mas a gente quer trazer os assuntos que realmente valem a pena, a gente não quer fazer vídeo só por fazer, então, né... E hoje a gente trouxe aqui um amigo nosso que é totalmente dentro do propósito, né? Como a gente já trouxe Varca Water, como a gente já trouxe aqui aquaponia, hidroponia, né? Esse nosso amigo aqui, que é em primeiro lugar, muito bem-vindo aqui, cara, prazer da tua companhia aqui. Esse é o nosso amigo José Francisco Benetti, que trabalha com paisagem, né? E também com... a gente poderia dizer permacultura? Tem a ver, sim, né? Tem a ver, que ele faz casas totalmente ecológicas, né? Então isso é totalmente dentro do nosso propósito aqui de ecologia, de sustentabilidade, que é a palavrinha mágica do nosso programa aqui. Então a gente vai falar um pouquinho hoje das vantagens e desvantagens, né? Ou, no caso, mais vantagens do que desvantagens, de aplicar um telhado verde, coisa e tal. Então ele vai contar um pouquinho da história dele, de como ele migrou do paisagismo para essa coisa mais de sustentabilidade mesmo, né? Então, por favor, José, fala para o nosso pessoal ali, em primeiro lugar, assim, em que ponto tu pulou do paisagismo para esse negócio mais de sustentabilidade? Sim, então, tudo bem, pessoal? Agradeço enormemente pelo convite do Luciano. Cara, uma honra e um prazer. E dizer, então, que nada acontece por acaso, né? Tudo acontece no tempo certo também, né? Então, há 23 anos a gente começou a trabalhar com paisagismo e nesse início de caminhada já dentro do paisagismo, eu tive a oportunidade de trabalhar com um bom professor, que foi o Tony Baques, que foi aluno do Bill Mollison na permacultura, né? E ele trouxe essa linguagem para dentro do paisagismo e eu fui me aprimorando e aperfeiçoando e direcionando também as pesquisas para a área da construção, né? Por uma necessidade, na época eu queria construir a minha casa e sempre quis construir ela o mais ecológica possível. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, né, a gente foi também misturando, né, a parte de construção e a parte de paisagismo, que é onde o telhado verde entra, né? Porque o telhado verde é a união entre a construção e o paisagismo, o jardim. Olha aqui. Então é um telhado-jardim, na verdade. Telhado-jardim. Né? Então tu expande o teu jardim, né, no revestimento da casa, né? Então o telhado verde, o primeiro telhado verde que nós fizemos foi no escritório da empresa onde eu trabalhava em Nova Petrópolis, em 1999, há 20 anos atrás. Né? Não é uma coisa tão recente. Não é recente, aliás, aqui no Brasil, né, é tido como uma coisa recente, mas é uma coisa antiguíssima, mesmo realmente do período da antiguidade da humanidade, e foi aperfeiçoado, obviamente, com os materiais e técnicas, né, de época. Né? Hoje a gente trabalha com um material bem econômico para fazer impermeabilização e tudo. Economia, nesse momento, nesse contexto, assim, é uma palavra mágica, né? Realmente é econômico para implantar e econômico para manter, né? Então, que é um preconceito que se tinha do passado, assim como outras tecnologias, tipo de aquecimento de água solar, de placas fotovoltaicas, essas coisas, que era uma coisa inacessível para a grande maioria da população. E hoje, conforme vai popularizando, também vai se tornando mais acessível, né? Isso. Mais gente trabalhando, mais concorrência, a própria evolução dos equipamentos, também a tecnologia que evolui, agrega
tudo isso Sem aí. dúvida, sem dúvida. E é isso que a gente explica para as pessoas, né, atualmente, né, além da questão cultural, né, que é uma questão a ser de conhecimento, de informação, né, que é preciso vencer, né, porque existe, assim como existe muita informação equivocada E também, muito preconceito também, muito sem preconceito, conhecimento. exato. Então a gente precisa desfazer um pouco, né, os preconceitos, né, para conseguir fazer com que as pessoas tenham um entendimento do que é válido. E quando falaste antes de vantagens e desvantagens de um telhado verde, né, eu diria não existem desvantagens, existem riscos, né, como qualquer outro telhado ou qualquer outra coisa que nós formos falar. Ou seja, resumindo, se ele for bem feito, tu vai ter só as vantagens. As desvantagens, pelo que eu pesquisei também, e acho que o Benete pode confirmar agora, as desvantagens só aparecem quando o troço não é feito da maneira como ela deve ser feita. Se tu conseguir fazer direitinho, tu vai evitar os problemas tradicionais, que é o que eu mais estou a falar em vazamento, infiltração, né? E se tu resolver isso, tu vai colher só os benefícios do projeto. Então, acho que vale a pena estudar e... eu diria que essa questão da infiltração, né, da umidade, é uma coisa muito mais associada ao desconhecimento, né, porque as pessoas olham para a terra, né, e plantas no telhado e imaginam que por ali vai escorrer água, né, porque quando chove, enfim, ou mesmo em algumas regiões há necessidade de sistemas de irrigação. Exato. Não é o caso da nossa região, aqui chove mais do que o necessário até. Exato. A gente precisa se preocupar mais com a drenagem do que com a irrigação. Perfeito. Né? Mas é um sistema totalmente seguro. Na verdade, tu imaginar assim, que uma casa inteira possa ser coberta com uma única peça, que é uma manta, que a gente chama, né, de polietileno de alta densidade, tá, e que ela já pode vir fundida, né, soldada de fábrica. Né? Então ela vem como uma peça única que recobre toda a construção. Tu vai dar a dimensão, a dimensionar e eles vão te mandar direitinho. Isso. Que show, cara. Então imagina que num telhado convencional de telhas, né, seja elas de barro, de amianto, ou fibrocimento, ou de concreto. Brasilite é o amianto, né? Então tu tem várias possibilidades de goteira, porque tem muitas frestas. Exatamente. São várias peças individuais. No momento que tu tem uma peça única, isso não existe mais. Então, cara, que massa é muito mais seguro um telhado verde, né, do ponto de vista da infiltração, do que um telhado convencional, dito convencional. Perfeito. Né? O que há de diferença realmente, assim, então, na hora de estruturar a construção, que tem uma construção feita para um telhado convencional, muitas vezes não vai se adequar para um telhado verde por uma questão estrutural. De carga, de peso, né? Claro. Então nós temos que dimensionar o telhado de acordo com a espessura de substrato que vai se utilizar e o tipo de planta. Claro, né? claro. Então um telhado... Profundidade de raiz, de planta, né? Isso, então, e aí nesse sentido tem que ser adequado a cada lugar, né? Então na nossa região a gente tem bastante experiência de saber o que funciona, o que não funciona e tal. Claro. Né? Eu já não teria a mesma habilidade para projetar um telhado verde no nordeste do Brasil, por exemplo, numa região semiárida. Totalmente né? diferente. Onde tem que ter muito mais, tem que se escolher. Aí o ideal, né, nesse caso, é inclusive abrir os olhos e olhar na natureza o que ela nos oferece no lugar. Exatamente, cara. Então, porque a planta que vinga naquela localidade lá é porque ela já está acostumada com aquele tipo de clima e de situação, então ela vai se adaptar ao telhado como se fosse na terra. Né? Exato. Então o interessante, o ideal seria, vamos dizer assim, né, que regionalizar as receitas. Né? Perfeito. Mas a parte de impermeabilização, essa pode ser considerada como geral, né? Uniforme. Então, outras questões, né, de por que fazer um telhado verde, né? Opa. Porque muitas vezes as pessoas estão associando o telhado verde a uma questão estética. Né? Apenas estética, e é muito mais profundo o então, negócio. Eu diria que a estética é acessório. Ela é... Principalmente nos dias de hoje, né, pessoal? Vamos combinar. Inclusive, ela é evitável, por assim dizer, porque tem algumas construções nesses formatos mais contemporâneos, né, de casas-caixa, né, as casas quadradas, onde não aparece o telhado, né? Então esse telhado ele pode ficar oculto. Tu tens um telhado verde, mas ninguém vai saber que tem um telhado verde. Tu vai ficar com a eficiência térmica dentro da construção, que é o mais importante,
O telhado verde ele é um grande auxílio, um grande aliado à questão de manter uma certa inércia térmica dentro da construção. Exatamente. Então, o princípio da coisa é não deixar o calor e o frio entrarem e não deixar o calor e a temperatura que tu criou, vazarem. Exatamente. Né? E dentro dos princípios da termodinâmica, uma coisa bem importante para se pensar é que o calor sobe e o frio desce, tá? Então, o que basicamente. Basicamente, essencialmente, não tem como ser diferente. Então, a menos que tenha um sistema, né, de bombeamento, né, de ar que vai movimentar esse ar, porque pela natureza, né, é isso que acontece. É questão de densidade, né? O ar quente menos denso sobe, a água, a mesma coisa. Exato. Então, dentro dessa perspectiva, nós pensamos que regiões de clima frio, elas também têm interesse em ter telhados verdes. Claro. Porque elas mantêm todo o calor que tu produzir dentro de casa. Aprisionado dentro de casa. Aprisionado dentro de casa. Inclusive aquele que o teu corpo mesmo produz, né? Porque nós somos emanadores de temperatura. De energia calórica. Né? Então, essa questão do isolamento térmico é a mais importante, vamos dizer, no contexto de por que fazer telhados verdes. As vantagens e desvantagens seria o número 1 das vantagens. E essa é, vamos dizer assim, é privativa também, né? Porque quem vai usufruir é o dono da construção. Da residência. Né? Mas nós temos várias vantagens, né, sociais, né? Porque essas vão interferir no meio onde esse telhado está inserido. Exatamente, Que é a questão de evitar a criação dessas bolhas de calor que acontecem nos centros urbanos. Exatamente. Né, pela impermeabilização, densificação das construções e tudo. Né, e, de certa forma, nós vamos estar falando também de reflexão de calor. Né? Então, toda a laje de concreto, um telhado convencional e tal, reflete calor. Muito calor. Né? Então, pessoal, só para vocês entenderem o que está falando, antes de nós se mudar para cá, de construir a nossa casa aqui, a gente morava na Várzea, a grande aqui de Gramado, né? Que é um lugar baixo, bem quente, e a nossa casa na rua, o Benete, era a única casa que ela tinha 2 andares. Todas as casas, nós morávamos de aluguel, na parte superior. E todas as casas em volta, cara, eram tudo casa de um andar só. Então a gente pegava aquele mar de telhado ao redor da nossa casa no verão, bicho, aquilo era, nossa, era uma chapa quente, assim, literalmente, velho. Então isso faz muito sentido. Se fosse tudo telhado verde em volta, né, quanto diminuiria essa bolha de calor que tu acabou de referir, né? Com certeza tu teria ar fresco passando pela tua casa. Ou pelo menos bem menos quente, né? Com certeza. Não, eu diria mais fresco realmente, né? Porque uma das coisas a se pensar também, né, que toda a superfície com vegetação, ela produz sombra, tá? Então, e vácuo transpiração. Isso, que aí tu usa a umidade também a teu favor, né? Então, mas a sombra, ela é, vamos dizer assim, qual é o lugar mais agradável no verão quando é quente? A sombra. O sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem procura. E há, vamos dizer, como provar, né, de que a sombra de uma árvore vai ser sempre melhor do que a sombra de uma construção. Opa! Né? Claro, porque a construção sendo de pedra, ela acaba absorvendo calor. Então, a questão de tu produzir sombra no teu telhado, o ar vai passar por baixo dessa sombra e vai diminuir a temperatura do ar, né? Vai diminuir a temperatura. Então, não é só que a planta vai absorver a energia solar para converter isso em energia, quer dizer, fixar o carbono, né, formando os tecidos das plantas, mas ele também vai ter esse princípio que não é de utilizar a radiação solar luminosa, mas a de temperatura. Né? Então, calor mesmo. O calor mesmo. Então vai absorver calor e liberar ar mais fresco. E outra questão é evitar enxurradas. Tá? Porque o telhado verde é uma esponja. Ele absorve e depois libera gradualmente, né? Ele absorve a chuvarada, né, e vai liberando essa água aos poucos. Aliás, pessoal, só para complementar aqui, foi justamente por isso, esse é o detalhe primordial, acho, na questão da questão estrutural. Por isso que quando tu vai pensar num telhado, que tu vai construir uma casa do zero e tu tá pensando nessa casa já com o telhado verde, tu vai reforçar um pouco a estrutura, não só por causa do peso do substrato e coisa e tal, mas quando esse substrato encharca de água, o peso da água ele vai ser bem maior. Então, estruturalmente, a preocupação é essa que ele colocou antes. Exato. Da maneira que a gente trabalha nos telhados, para exemplificar isso que tu está dizendo, Luciano,
Acontece o seguinte, a gente calcula que o peso do telhado na implantação é de 80 quilos por metro quadrado. Tá? Aí vira 300 quilos? Não, vira 120, tá? Eu já fiz esse teste, assim, né? E nós temos as partículas sólidas, elas não cedem espaço para a água, então, quer dizer, aquele peso é fixo. Né? O peso que é flutuante, que altera, né, são os espaços vazios entre aquilo que é sólido. Entendi, que ali é onde vai se armazenar a água. Exato. Temporariamente. Exato, o que é imaginar realmente o efeito de esponja. Claro. Né, que o espaço que é ocupado pela água não é o da esponja, é o são espaço os buraquinhos vazio. que tem. Boa, então, isso aí. Então, assim, uma experiência que eu fiz, aliás, uma constatação, não é uma experiência, mas uma constatação que eu fiz é que um telhado na casa onde eu morava primeiro, eu fiz um telhado verde de 36 metros quadrados, era 6 por 6, era o telhado da garagem, né? Ele tinha 15 centímetros de espessura de terra, principalmente terra, a gente não utilizava ainda substratos levianados, que a gente chama, né? Perfeito. E com plantio de suculentas sobre ele, plantas suculentas, tá? Vamos falar mais sobre esse detalhe aí. O que aconteceu nesse telhado? Ele tinha inclinação quase zero, uma inclinação de 10%. Então, aí dificulta o escoamento da água. Exato, atrasa o escoamento da água. Perfeito. Né? Num dia que deu uma tempestade e veio uma chuva torrencial, assim, demorou 3 horas para que começasse a sair água em volume na calha, tá? No extravasor. Então, 3 horas. Imagina numa cidade grande, tu retardar durante 3 horas a água que vem dos telhados. Nossa. Evita toda a enxurrada, né? E até porque todos os telhados são diferentes. Inclinação, espessura, né? O trajeto que ele vai fazer para chegar do telhado até o pluvial, né? Até chegar no córrego. Ou seja, é como se fosse a largada de uma fábrica, né? Todos os funcionários saindo ao mesmo tempo ou tu graduando, não, uma turma sai a cada 10 minutos, por exemplo. Né? Então, genial, esse é o efeito. Então, 3 horas para começar a sair água e depois do período que choveu, que aí eu não vou lembrar se foi 1 dia ou 2 dias que ficou chovendo, né? Intermitentemente, óbvio, né? Mas aí durante 3 dias depois continuou pingando. Né? No 3º dia parou de pingar o telhado. Né? Então, com certeza o controle de enxurradas é algo a ser considerado, né? E se nós observarmos mesmo as nossas cidades pequenas aqui, né? Nós estamos aqui numa região alta, né? E tudo, nós já tivemos casos de alagamentos em determinadas ruas, porque houve um processo de impermeabilização através de telhados, pavimentação de ruas, calçadas, né? E isso concentra mais água na tubulação, que não deu mais conta. Então hoje tu vê várias ruas que já estavam pavimentadas, asfaltadinhas e tudo sendo abertas para trocar a tubulação por bitolas maiores. Né? Para poder dar essa vazão. Para dar essa vazão. Né? Tudo isso poderia evitado. ser substituído, o investimento em tubulação ser substituído por investimento em telhados verdes. Né? Seria muito mais inteligente. Na forma que, vamos dizer assim, que vou dizer, talvez o município, né, o estado, enfim, o país, né, ele não investiria na tua unidade particularmente, né? Ele não te daria dinheiro, Luciano, resolve lá o problema da enxurrada que nós temos na cidade, né? Mas ele poderia tranquilamente fazer o que muitas cidades já fazem, especialmente no exterior, que é te isentar de determinadas taxas ou compromissos ou impostos como incentivo para te tornar a tua casa mais sustentável, mais ecológica, né? Então isso já acontece em algumas cidades do Brasil, por incrível que pareça, né? Já não estamos tão atrasados, né? Felizmente. Mas na Europa isso é clichê, assim. Claro que em função da crise econômica desde 2009 para cá, desde essas crises econômicas reiteradas vezes que tem acontecido, muitos desses incentivos até caíram fora. Mas as pessoas continuam fazendo. Por quê? Porque elas sabem que economicamente é racional isso. Né? Mais inteligente. É um investimento que rapidamente se paga, tal como outros sistemas que a gente poderia falar, o de aquecimento de água solar, ou de geração de energia. As pessoas fazem porque se amortiza esse investimento em 5, 10 anos e o equipamento dura 30. E esse tempo vai passar de qualquer forma, tu querendo ingressar num tipo de programa ecológico desses ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. O que acontece? Aí passa 10, 15 anos, tu pensa, cara, se eu tivesse investido lá atrás,
Isso aqui hoje estaria tudo gratuito para mim, eu teria pago o investimento, estaria só usufruindo. Agora, se eu for fazer agora, eu vou levar mais. Ou seja, se você tem a condição de fazer, de migrar para esses sistemas, o painel solar, né? Fotovoltaico, como a gente chama, e também a questão do aquecimento da água por sol também, que é uma coisa bastante eficiente, né? Tem algumas pessoas que ensinam como fazer em casa, de achatar os tubos para dar mais eficiência e tal, gente, funciona muito também. É claro que aqui no sul, né, Benete, em função de nós ter um clima um pouco mais temperado para o lado negativo, né? Nós temos baixas muito intensas aqui, a gente chega a 0 grau, às vezes menos de 0 grau em algumas... Pô, tem um caso de -8 aqui perto, né? Em Santa Catarina aqui. E então é claro que às vezes só o aquecimento solar em determinadas épocas do ano fica um pouco difícil, tu vai ter que ter um complemento, uma serpentina numa lareira, alguma coisa assim, né? Mas de qualquer forma, pessoal, pelo andar da carruagem, pelo que a gente está vendo, não só na questão econômica, social e política, né? A gente tem que pensar também na questão ecológica e na questão do bem-estar proporcionado por isso aí, além da economia. Né? Então a gente está migrando para um sistema que vai causar um bem social não só para ti, como o Benete colocou antes, mas influencia aos arredores, influencia no microclima, nas ilhas de calor. Então é uma coisa que tu procura um benefício individual próprio teu, mas investindo nisso aí tu acaba... influenciando até na vida dos teus vizinhos, da comunidade. Então, fantástico, gente. Vamos falar ainda a questão de biodiversidade, né, Luciano? Porque as cidades cada vez com menos vegetação, menos árvores e tal, é uma maneira de tu ainda permanecer com áreas verdes, né, embora baixinha, porque num telhado verde não vai se utilizar plantas muito grandes, né? Tu não vai plantar uma acácia em cima do teu telhado. Mas é uma maneira de manter a biodiversidade da flora, né, e manter a biodiversidade da fauna, porque ali no telhado também vai ter plantas floríferas, pode ter eventualmente frutíferas, não frutíferas comestíveis para o ser humano necessariamente, né, mas que alimentam a ave e fauna, por exemplo, e já é lucro, né, porque tu está diminuindo o impacto negativo da urbanização. Ou atenuando, vamos chamar assim. Tu imagina um telhado com flores, onde tu tem o quê? Abelhas se alimentando das flores que estão no teu telhado. Tu vai estar contribuindo enormemente, por causa que a questão das abelhas também é né, que os agrotóxicos matando a abelha é uma coisa muito séria que está acontecendo aí. A gente tem que ter um olhar muito mais atento a isso. E ainda tem se falado muito das abelhas africanas, essas abelhas que são as mais conhecidas para a produção de mel. Mas não estamos falando ainda das abelhas nativas, né? Porque nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mais de 20 espécies diferentes de abelhas nativas, inclusive sem ferrão. Sem ferrão, exatamente. E que, obviamente, elas visitam todos os lugares onde tem flores, né? Então nós podemos chamá-las para os nossos telhados verdes, como nós vamos chamar as borboletas, os beija-flores e outros animaizinhos, né, que são interesse nosso de ter, por uma questão, né, de bem-estar, de nos alegrar e tudo mais, mas que tem uma razão... Um cunho ecológico, totalmente. Ecológico também, porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar, né, onde eles vão combater certos outros bichinhos que a gente não gosta tanto, como uma aranhazinha, uma formiga, né, alguns animais que não são tão desejáveis. E que são da cadeia alimentar desses outros... Inclusive urbana, né, urbana. Lembrar que nós, quando a gente altera a realidade da natureza e transforma um ambiente rural, né, ou vamos dizer assim, natural, né, em urbano, a gente está modificando todo o ecossistema e é interessante que a gente tente, vamos fazer assim, vamos dizer, que a gente tente atenuar essa intervenção, mantendo espaços, né, para a sobrevivência dos animais que já existiam ali. Né? Então, é todo um ecossistema em torno dessa questão, né? A gente pode acrescentar aí a questão da facilidade da captação da água da chuva no telhado verde também, porque a água sai canalizada e filtrada, tá? Então ela pode sair com um pouquinho de turbidez em função da argila, que vai em suspensão naquela água, mas é uma água que já sai filtrada, sem partículas sólidas. Então, não a argila mesmo, o talco que compõe, que junto compõe o solo. Né? Então a argila é a partícula mais fina, né, do solo. Depois dele daí vem o silt, né, ou o limo, né, a areia e depois o saibro e depois as pedras propriamente ditas, né, maiores. Né?
Então, a argila é o mais fininho. Eu sempre digo, eu associo a um talco, né? Porque realmente é muito fino. Então, esse às vezes passa por qualquer tipo de filtro que a gente vai colocar. Perfeito. Né? Então, mesmo um filtro desses de água para consumo, que passa por um filtro de carvão ativado e tudo mais, às vezes a água sai um pouquinho turva. Em função, né, desse talco que desse talco aí que é a argila. Né? Então, mas a água que nada de nocivo tem. Não. Só cor mesmo um pouquinho. No máximo, ela vai pintar um pouquinho a louça do vaso sanitário se tu utilizares essa água para dar descarga no vaso. O que seria muito inteligente. Eu recomendo. Claro. Né? Porque essa água que sai do telhado, por sair filtrada, ela não vai entupir nenhum tipo de tubulação da tua instalação doméstica. Claro. E nós, por experiência também, prática, constatação, né, pelo menos 1/3 de toda a água que a gente utiliza nas nossas casas vai pela descarga do vaso sanitário. Então, por que água tratada com cloro e outros né, flúor, não sei o que mais, que não são tão desejáveis no ambiente. Exatamente. Tá? Então, usar isso para despachar dejeto, né? Não é muito racional. Não né? é então, inteligente a gente poderia mesmo. tranquilamente... Considerando que a gente paga por essa água, principalmente, paga por essa né? água e paga por um cálculo que a companhia de água faz de toda a água que é vendida, eles calculam que ela vai embora pelo esgoto. Então eles cobram pelo volume de água que é vendida e calculam o preço que tu vais pagar pela disposição do teu esgoto, pelo tratamento do teu esgoto. Então quer dizer que se eu economizar na minha casa utilizando água de cisterna que eu coletei do meu telhado verde, eu estarei economizando para o meu vizinho, para toda a cidade, para todas as pessoas que são atendidas por essa companhia de água. Maravilhoso. Né? É nessa hora onde eu digo que tu tem uma atitude individual, né, mas que aqui gera um benefício não só para ti, né, para quem te cerca. E o mais legal disso, gente, por isso que a gente gosta de trazer sempre aqui gente que vivencia as coisas, né? Então é um cara que está há muito tempo fazendo isso e ele faz as coisas na casa dele, ele tem um poder de observação muito interessante, né? E é aí que ele vai tendo as constatações. Então, na verdade, ele diz que não é bem uma experiência, é mais uma constatação, mas eu diria para ele que essas constatações vêm das experiências, né? Tu faz um experimento e tu observa o que acontece. E aí, então, tu tá respaldado por um resultado que foi observado, que foi constatado, né? Daí a segurança do nosso amigo aqui pelo que ele fala. Então agora aqui, além do telhado verde que ele nos falou, eu sei que ele também trabalha com bioconstrução. Manda para nós aí, cara. O que é bioconstrução? O telhado verde, ele também é vamos dizer assim, uma ferramenta de bioconstrução. Perfeito. A bioconstrução, basicamente, ela está calcada num modelo de arquitetura vernacular, né? Me perdoe a ignorância, me esclareça aqui. Eu adoro falar essa expressão porque ela é instigante, né? Daí, então, a arquitetura vernacular nada mais é do que a arquitetura da antiguidade. É a arquitetura que primou, né, por uma necessidade de utilizar apenas os materiais locais. Sim, quando não se existia fábrica de tijolos, como é que tu ia construir uma casa? Então, assim, na arquitetura vernacular se prioriza os recursos que existem no local da construção da residência. Então, por isso que a arquitetura vernacular ela é sempre regionalizada e tem características específicas em cada parte do globo. Então tem um iglu, por exemplo, é arquitetura vernacular. Claro. Porque ela utiliza gelo. Que é o material disponível. Então, aqui na nossa região, o que seria um exemplo de arquitetura vernacular? A utilização de pedra, a utilização de terra e a utilização de madeira. Né? Porque nós temos abundância desses 3 recursos. Perfeito. Né? Então, a bioconstrução ela é a sistematização, né, da arquitetura vernacular. Né? Então, é trabalhar com os recursos locais para realizar a melhor construção possível do ponto de vista de facilidade de implantação, rapidez de implantação também, né, de baixa manutenção a longo prazo, de pouca necessidade de reparos, né, e que ela propicie o máximo possível de conforto dentro da construção. Claro. Especialmente aí se fala conforto térmico, né, que é através das aberturas, da cobertura, né, propiciar que haja, né, a troca de calor e de frio, de brisa, enfim,
né, para que melhore a condição, né, de a eficiência térmica, a eficiência dessa construção. Do ambiente. Então a bioconstrução a ideia que a gente vende assim, né, ela começa pela escolha do lugar para construir a casa. Né? Então, analisando os recursos e as limitações de cada lugar. Posição solar. Tem lugares, sinceramente, tem lugares que são impróprios para construção. Né? Por não ter recursos ou porque vai ser muito difícil de adaptar aquele terreno para essa edificação. Entendi. Porque a insolação não serve, porque não tem ventilação suficiente, né? ou tem demasiadamente árvores e tal, e essas árvores, nós somos animais originários da floresta, por assim dizer, fomos adaptados a partir de um ser, né, florestal, por assim dizer, mas a gente não está mais adaptado para isso. A gente perdeu essa condição, Nós perdemos essa condição. Então nós precisamos do que hoje? Nós precisamos de espaço aberto para sobreviver, tanto quanto nós precisamos da floresta. Então o lugar ideal é o lugar onde tu consiga o equilíbrio entre essas duas coisas. Tu pode morar no meio do mato, mas tu não pode não ter insolação direta na tua casa. Porque senão todos os teus móveis, aqui na nossa região, por exemplo, nós vamos falar assim, tuas roupas e teus móveis vão mofar dentro de casa. Né? Em função de que vai ser um ambiente super bom para o fungo, não para ti. Entendi. Né? E esse fungo vai te ocasionar desequilíbrios e problemas de saúde para ti, claro. Né? Para o habitante da casa. Respiratórios. Então a habitabilidade é muito importante. Então começa pela escolha do lugar, escolhe a partir daí se pensa também a utilização desses materiais locais. E depois da instalação da construção também tem que pensar na interação com o meio, de forma que tu consiga minimamente produzir alguma coisa de alimento, né, para a tua família. Então, dentro do contexto da bioconstrução, que está dentro desse grande guarda-chuva que tu mencionaste antes, que é a permacultura, né, na nossa visão todas as coisas têm que ter várias funcionalidades, funções e funcionalidades. Então, dentro dessa lógica, a bioconstrução cai como uma luva para dizer é possível construir casas, né, mais sustentáveis, né, dentro de uma lógica muito racional mesmo, racionalista, né, de conseguir fazer a economia da construção, a economia da manutenção e a usabilidade ou a habitabilidade. Então, essa é a lógica. É meio complexo dizer em pouco tempo, né, explicar tudo isso, mas no momento que isso se transforma prático, quer dizer que tu coloca um desafio concreto, né, de quero construir uma casa o mais ecológica possível nesta região, neste lugar, ou neste terreno. Às vezes a pessoa já tem o terreno adquirido, né? Daí então começa pelo planejamento. O que eu vou fazer dentro desse passo a passo? E talvez coroando todo esse processo com os sistemas, né, tecnológicos que vão ser utilizados nessa construção para garantir a funcionalidade delas. Então isso aí que a gente já mencionou antes, né? Geração de energia, geração de calor, né? Como é que eu vou aquecer essa casa no inverno, como é que eu vou resfriar ela no verão, né? Como é que eu vou tirar o excesso de umidade, como é que eu vou umedecer ela quando for muito seco, dependendo da região, se deseja isso, né? Daí, então, para dar um exemplo, assim, na região lá do Mediterrâneo, do Oriente Médio e tal, as casas elas têm jardim interno para ter sombreamento e água na parte interna das construções, uma fonte ou mesmo um poço, né, para umedecer os ambientes, né, por causa que é extremamente seco tudo, a habitabilidade. Aqui na nossa região nós colocamos a água mais longe da casa, né, porque nós já temos umidade suficiente no ar, né. Então nós precisamos secar, inclusive na época do inverno, a gente precisa de uma fonte de calor ou fogo mesmo, né, dentro de casa, para deixar essa casa quentinha e sem um nível de umidade muito alto. Aqui várias vezes, eu morei basicamente em Canela, assim que eu construí as casas, em 2 lugares. Um lugar extremamente úmido, que era na região de Alpes Verdes, em cima do morro. Conheço, né? Eu gosto muito lá. E agora eu moro embaixo do morro, na linha Chapadão. Tá? No Alpes Verdes, seguidamente o meu marcador lá dizia que eu estava com mais de 100% de umidade relativa do ar. Nossa! Né? E lá no Chapadão, que é mais baixo, então, em certa medida, poderia se dizer, então tende a ser mais úmido. Não, lá é mais seco. Lá eu seguidamente tenho umidades relativas do ar abaixo de 50%. Né?
E isso está muito relacionado com a questão do entorno. Hoje eu moro num lugar mais aberto, mais ventilado. Antes eu morava embaixo de árvores, por assim dizer. Né? Então, e aí para a gente saber disso, a gente pode usar aparelhos, mas a gente também pode observar a vegetação. Claro. Né? Então, nesse lugar mais alto, né, a casa era rodeada de xaxins, que são samambaias, e que gostam muito de umidade. Né? No lugar onde eu moro agora não tem xaxins. Não tem. Né? Tem mais campo, na verdade era uma antiga... Era uma área onde tinha pastagem, tinha gado e tal, e eu utilizei esse espaço, estou recuperando essa área, agora incorporando mais vegetação. Está reflorestando. Estou reflorestando, estou fazendo o que se chama de bioclimatismo. A gente está utilizando seres vivos, que são o bio da história, as plantas, né? Para modificar o clima da casa. Maravilhoso. Então é essa lógica, é esse o peixe que a gente está vendendo agora, tá? Então, a migração que tu me perguntou lá no início, agora eu vou dizer a migração do paisagismo para a bioconstrução, para a casa ecológica, ela aconteceu de uma maneira natural em função das nossas pesquisas, das nossas constatações, como eu disse antes, né? E por uma questão mercadológica, de a gente perceber também que o paisagismo é relativamente simples no contexto daquilo que a gente precisa para as cidades hoje. Então, quando a gente fala de casa ecológica, nós automaticamente estaríamos falando de paisagismo também, né? Sim. Porque o paisagismo ele veste a casa, né? Claro. Então, ele não é uma coisa dissociada da casa, da construção, do prédio. Ele acaba não sendo o foco, né? Mas acaba vindo de brinde. Ele é um complemento. Questão estética. Ele é um complemento, né? Exato. E que agrega muito. E que agrega muito na qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, nós somos seres conviventes da natureza, nós não somos a parte da natureza. Impossível. Então, e aí o benefício social também da parte estética, né? Quer dizer, a gente é contemplativo, a gente adora a beleza, né? Claro. Então o paisagismo ele exerce uma função individual, particular, né? De benefício do contratante, da pessoa que faz o jardim para si, mas ele exerce um papel enorme do ponto de vista social. E nós, especialmente, né, Luciano, aqui da Serra Gaúcha, da região das Hortênsias, temos mais noção disso ainda, porque a gente sabe que se nós tivermos jardins bonitos, tanto urbanos quanto rurais, particulares e públicos, né, nós vamos estar nos beneficiando economicamente, porque acaba sendo um atrativo para o turismo. Turístico. Cara, né? Nós vamos estar trazendo... de chegar numa cidade e ver tudo belo. E as pessoas que vêm vão ir embora daqui muito melhores do que elas chegaram. Claro. Né? E vão deixar para nós aqui energia na forma de dinheirinho, que é muito importante para garantir... Para a subsistência da população local, que vive basicamente do turismo. E que deve ser, entrar na mentalidade das pessoas, deve ser utilizado para o embelezamento da cidade e melhoria da qualidade de vida, porque uma pessoa com qualidade de vida, ela vai atender bem o visitante. Claro. Então, é uma série de fatores. É uma cadeia viva. Cadeia. É uma cadeia viva onde nós, de certa forma, como profissionais, mas também como formadores de opinião, somos importantes, né, de fazer as pessoas refletirem a respeito do contexto, né? Não das coisas individualmente, né, mas que o conjunto dessas coisas individuais fazem toda a diferença para a comunidade, para a sociedade e para o mundo como um todo. Maravilhoso. Isso que a gente nem mencionou, que no caso tu imagina assim, ó, tu tem uma cobertura de apartamento, um exemplo, né? Ou uma casa com um terraço em cima, né? E que é um telhado que não é aproveitado. No momento que tu faz um telhado verde, transforma aquilo num jardim, tu passa a ter um espaço aproveitável na tua casa que antes não era usado, porque ninguém vai ficar cozinhando em cima do telhado. Agora, se tu em cima da casa tiver um gramadinho, onde tu coloca uma mesinha de jardim para até receber uns convidados, tu acaba aumentando o espaço físico da tua casa, aproveitável. Então, várias vantagens. E quanto é 1 metro quadrado de área urbana hoje? Qual é o preço, né, de 1 metro quadrado? Olha aí. Não dá mais para desperdiçar espaço nenhum. Exato, né? Cara. Então, daí o conceito de mini terreno, mini casa, por causa que o espaço realmente está cada vez mais disputado, né? Principalmente em áreas urbanas. Então essa teoria do minimalismo, por exemplo, né, ela não é dissociada dessa realidade, né? Nós podemos ter qualidade de vida
né, em espaços menores se eles forem bem planejados. Bem planejados. Isso é disruptivo, né? Essa é uma coisa que tem que quebrar alguns paradigmas para que isso realmente aconteça, né? Mas que é possível e viável, sim. E cada vez mais existem pessoas abertas tanto para serem os clientes para isso, quanto pessoas abertas para serem os profissionais que vão propiciar isso, né? Maravilhoso. Gente, o José Benetti que ele estava me falando que ele vai promover um curso dia 26 e 27. Então eu gostaria, Benetti, em primeiro lugar eu quero ver se tu te dispões, e seria interessante tu voltar mais vezes aqui pra gente conversar mais sobre esse assunto, porque é muito interessante, cara. E aqui pro canal o teu conhecimento é uma contribuição maravilhosa, né? E, então, se for viável para ti, possível, a gente pode marcar outros encontros. E eu adoraria, já deixo o convite aqui para ti também, se eu pudesse te visitar em alguns momentos fora daqui para a gente filmar alguns exemplos e tal, e tu apontar o que pode ser, o que não pode ser, formas de fazer, sabe? Porque o assunto é interessantíssimo. As pessoas estão procurando esses tipos de alternativas, digamos assim, sustentáveis, ecológicas e econômicas e não só por uma situação, né? Quando a gente acaba pensando em qualidade de vida, gente, isso tem uma influência por todas essas características, todos esses fatos que nós acabamos de colocar aqui. Então eu queria que tu desse assim, ó, Benetti, o teu contato para as pessoas, né? E tu passa a ficha aí desse curso que tu vai fornecer. Então, esse curso é um curso bem específico de telhado verde, por isso que você me convidou aqui, né? Porque ficou sabendo dessa informação, né? E bueno, esse curso então é agora, no dia 26 e 27, tá? Próximo fim de semana. Tá meio em cima da hora, assim, né? Para as pessoas se organizarem. Mas, por outro lado, também nós temos uma região, estamos numa região turística, mesmo quem vem de outras cidades certamente vai encontrar vagas nos hotéis aqui para se hospedar. A gente vai ser em regime de imersão, assim, a gente só não tem hospedagem, mas em regime de imersão todas as refeições vão ser feitas lá na nossa propriedade mesmo, então inclui os lanches e almoços, então no sábado e no domingo, né? Então vem com a sua mochilinha, né? com né? uma roupinha confortável e tal, porque nós vamos ter aula prática de telhado verde também, nós vamos montar um telhado verde. Maravilhoso. Porque eu sou seguidor, se eu não me engano foi Confúcio que disse, né? que uma frase célebre assim que eu adoto, né? Que é que disse, eu ouço, eu esqueço. Eu vejo, eu lembro, eu faço, eu aprendo. Né? Então eu sou adepto de que a gente deva colocar a mão botar na massa. A mão na né? massa. Porque aí a gente adquire memória muscular, como diz a minha esposa, que é a Cíntia, querida, que está nos assistindo. Grande abraço para a Cíntia aí. Ela é instrutora de yoga e ela disse que a gente precisa desenvolver muito a memória muscular. Né? Então tudo aquilo que a gente, são os exercícios, né, que a gente quer repetir. A repetição cria a memória muscular. Exato. Então, eu falo muito para meus alunos de música, isso quando eu mando praticar escala e coisa e tal. Então é muito interessante essa coisa de ser um curso teórico e prático, né? Então nós vamos mostrar, a gente chamou assim, telhados verdes, ingredientes e modo de fazer, tá? Esse é o título do curso. Esse é o título do curso, né? Porque aí a gente vai abordar todas as partes de um telhado verde, desde a questão estrutural da construção, os elementos que são necessários, né? E o modo de fazer. Então como é que tu monta isso, né? Passo a passo, né? De uma forma que seja o mais durável e sustentável possível. Então, dia 26 e 27, em Canela, tá? Todas as informações a respeito do nosso trabalho da empresa e também do curso vão estar disponíveis sempre no site ecologin.com.br, www.ecologin.com.br. Tá aqui, ó, pessoal. Então, é só copiar aqui, ó. É facílimo, faz a inscrição no próprio site ali, escolhe a forma de pagamento, pode ser no cartão de crédito, pode ser parcelado, pode ser à vista, como preferir. Perfeito. Né? Tu pode mencionar o custo? O valor desse curso é R$530, é um investimento bem pequeno, por assim dizer, até considerando, a gente nem considera o investimento nos equipamentos, nas coisas que a gente vai montar, porque isso é um legado nosso, vai ficar pra gente, então a gente nem considera isso, é basicamente realmente um investimento baixo para que estudantes possam ter acesso a isso, né, da área, eu penso especialmente os da área da arquitetura, da engenharia,
né, da biologia, né, que queiram conhecer mais a respeito desse sistema. A gente sabe que muita gente talvez não vai conseguir se organizar para essa data, então eu quero também já deixar a pista, assim, quem entrar no site vai ver. A gente está organizando para 2020 um curso completo de bioconstrução. Então, é um curso modular com seis módulos, tá? Onde se trabalha desde a questão conceitual da casa ecológica, né, até a habitação. Nós vamos construir, no decorrer de 6 meses, nós vamos construir uma casa, né, e o último módulo é vivencial de habitar a casa. Então, nós vamos dividir o grupo em grupos menores que vão dormir na casa, que vão tomar banho na água aquecida, na serpentina, no aquecimento solar. Para ter realmente uma experimentação do que foi construído. E até porque a gente sente assim que existe uma deficiência, mesmo no mercado turístico, né, existe uma deficiência das pessoas poderem experimentar, né, como é uma casa ecológica. Então, algumas coisas se diz, é uma pousada, é um eco-resort, eu não sei o quê, mas ele tem algumas coisas muito pontuais, sabe? Então, o que nós queremos fazer é algo inusitado, algo que talvez nunca tenha sido feito até hoje, que é de fazer a construção, cuidando desde o conceito, da escolha do lugar, de tudo isso que a gente falou sobre a questão da bioconstrução, né? E ainda oferecendo a possibilidade da pessoa usar esse espaço para saber se é isso que ela precisa, se o tamanho é adequado, se a ventilação é boa, se a iluminação natural é suficiente e que tipo de adaptação ela poderia fazer para construir a sua casa. Perfeito. Ou prestar esse serviço para outros também, né? Então, quer dizer, um arquiteto que tiver essa experiência, ele vai poder vender esse produto conhecimento, né? Para o cliente e falar com a propriedade que eu estou falando aqui a respeito das coisas que eu já fiz. Porque ele vivenciou, porque ele teve o know-how, né? Exato. Né? Então, essa é a ideia. Então, fica aí, guarda esse endereço aí, né? ecologin.com.br, que é uma chamada também, eu estava falando para o Luciano antes, né, nós adotamos esse nome Ecologin, né, com o intuito de dizer assim, utilizando a linguagem informática de hoje, né, de informação, né, de fazer, tu faz login em várias coisas, né, em várias páginas, em vários portais e tudo mais. O nosso objetivo aqui é que você faça login no lado verde, no lado ecológico da vida, o lado ecológico da vida, né. Maravilhoso, maravilhoso. Fica aqui o meu enorme agradecimento ao José Benetti e, se Deus quiser, a gente terá mais vezes a companhia e o conhecimento desse novo amigo do nosso canal aqui. Valeu, pessoal!